igreja preciosa do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta noite, fazendo parte desse momento de culto ao nosso Deus. Nós viemos aqui para cultuá-lo, nós viemos aqui para louvá-lo, adorá-lo, render-lhe graças. Amém? Quem está aqui comigo? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Queria lhe convidar para ficar de pé neste momento. Como disse a nossa irmã Leia, nós estamos aqui num culto da ceia do Senhor. Mas antes do culto da ceia do Senhor, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? E eu acredito que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Eu acredito que o Senhor, o Espírito de Deus, não importa se você sentou na última fileira, quem está na última fileira lá? Levante a sua mão que eu quero ver. Está meio escurinho, mas eu estou vendo você. Até ali, a tua destra me guiará. Até ali, a mão do Senhor te alcançará. Não importa onde você está nesta noite, o Espírito do Senhor está agindo neste lugar, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha e a sua força. Se você chegou aqui desanimado, triste, se você chegou aqui sem forças, se você veio porque alguém te deu um catucão, porque a sua mãe disse, tem que ir, menino, que a sua namorada, a sua esposa disse, temos que ir para a igreja, porque dia de domingo é de ir para a igreja, eu quero dizer que você veio empurrado, mas o Espírito de Deus já estava esperando para falar contigo nesta noite, e Ele vai falar em nome de Jesus. Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor nesta noite? Não da mulher, porque o Senhor não fala fino, né? Mas o Senhor fala no íntimo da nossa alma. E eu gostaria de saber quem está nos honrando com sua presença. Quem está nos visitando nesta noite? Pela primeira vez, segunda vez ou mais vezes. Glória a Deus. Tem um abençoado aqui, tem um amado aqui, tem ali, tem ali. Ixi, o Carlos está ali com a Nora. Meu Deus do céu. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Minha colega de aula. E o Carlos, um amigo recente. Glória a Jesus. Amém? O Lucas está aqui. Você mora em São Paulo, né, Lucas? É menino de casa, tá? Eu conheço ele desde Curuminzinho. Tem uma história por trás disso. Ele não gostava de mim, mas agora ele me ama como, como a serva de Deus. Aleluia. Queridos, eu tenho que dizer isso, porque o Espírito Santo está me falando isso. Tem uma frase que eu li há um tempo atrás, isso foi na internet, alguém postou, estava no status de alguém, talvez você está aqui. Mas essa frase dizia mais ou menos assim: Deus usa os imperfeitos, Deus usa os pecadores, porque Ele não tem nenhum outro tipo de pessoa para Ele usar. Tem que ser a gente mesmo, imperfeitos, pecadores, cheios de falhas, mas aquele que se rende na sua presença, dizendo, Senhor, usa-me como Tu queres, Ele usa, porque na verdade somos apenas o cano por onde passa a água. O mais importante é a água. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Atos capítulo 1, versos de 9 ao 11. Os meninos estão afiados ali em cima. Atos 1, de 9 ao 11. Leia junto comigo. A gente vai ler muita Bíblia nesta noite, então fique ligado que vai estar tudo aqui, tá? Diz assim: tendo dito isso, quem escreveu Atos foi o nosso querido e amado irmão Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho segundo São Lucas. Ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Ele narra o que ele pesquisou e ouviu de testemunhas fiéis. Então diz a palavra, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, diga assim, voltará, da mesma forma como o viram subir. Jesus voltará. Papai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor,
Meu Deus, os versículos lidos e a palavra que será ministrada nesta noite, Pai. Não a nós, mas ao seu nome da glória nesta noite, Pai. Fale com a tua igreja, Senhor, esta tem sido a minha oração, Senhor, fale com a tua igreja. O Senhor conhece individualmente, particularmente, cada pessoa que está neste lugar, Senhor. E o Senhor conhece a história de cada uma delas. E o Senhor é poderoso nesta noite para falar com cada uma em particular. E eu estou orando ao Senhor junto com eles nesta noite, dizendo: Senhor, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir do Senhor nesta noite. E que toda outra voz se cale, toda voz contrária se cale agora, para que a palavra e a voz do Senhor, do seu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que toda distração seja lançada fora, em nome de Jesus, o Senhor, e o Senhor tenha a liberdade, a primazia neste lugar, Pai, para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, o Senhor. Quem pode dizer amém? Então você pode se assentar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Os anjos disseram isto para os discípulos, os apóstolos que estavam ali olhando para o céu no momento da assunção de Jesus. Ele diz: varões galileus, vocês estão olhando para o céu porque este Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer da mesma forma como ele subiu. Então Jesus vai voltar. Isto é bíblico, tá, queridos? Ele vai voltar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele foi colocado numa manjedoura, num lugar simples, no lugar que era colocado que era colocado ali, queridos. Ali, eu penso que o capim, né, para que os animais que ali ficavam comessem, mas naquele dia, naquele momento em que não foi encontrado nenhum lugar para que Maria pudesse ficar, nenhum hotel, nenhuma pousada, nenhuma hospedaria, nenhum lugar foi encontrado, estava tudo lotado, porque todo mundo tinha subido para se alistar, tinha sido convocado para o alistamento, e Maria e José também foram, e ali Maria, ela sentiu dores, porque era profético. Havia uma palavra profética que dizia que Jesus ia nascer ali. Então Maria sentiu dores, e quando eu penso que José vai lá, né, até a recepção, se é que a gente pode dizer assim, né, procurando uma vaga para que Maria pudesse ficar ali, porque estava sentindo dores de parto. E o dono da hospedaria diz: olha, não tem nenhum lugar aqui, mas tem ali um estábulo, um lugar onde ficam os animais. Vocês podem ir para lá se vocês quiserem. E o nosso Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, ele nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Eu acho que as pessoas que aqui eu nasci na colônia, tá, irmãos? Não fiquei muito tempo lá, mas eu nasci lá. E meu avô, ele tinha as chamadas gamelas. Quem sabe o que é uma gamela? Oh, aleluia. Tem muita gente que sabe o que é uma gamela. Uma gamela com feno, uma gamela com capim. Um lugar assim. Jesus foi colocado num lugar assim. E nem por isso, ele deixou de ser o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, e aquele que foi assunto aos céus. E ele disse que voltaria. E se ele disse que voltaria, ele vai voltar. Amém? Então Jesus, o menino que nasceu, foi colocado ali. Ele cresce aos 12 anos, ele está lá entre os doutores da lei, discutindo com eles e mostrando a grande sabedoria que já estava nele, que o Pai já lhe havia concedido. E amados, cresce, ajuda o seu pai no seu ofício. José, ele era carpinteiro. Jesus era um filho obediente, mas ele cresce, aos 30 anos ele começa o seu ministério. Jesus disse que ele veio trazer as boas novas do reino, e as boas novas do reino foi que a salvação para mim e para você, a salvação para mim e para você, a eternidade para nós, junto com o nosso Deus. Amém? Isso não é novidade para a igreja, mas nesta noite o Espírito quer te lembrar a eternidade com Deus para mim e para você, disponíveis para quem quiser.
Amém? As boas novas são o reino de Deus implantado na terra para conduzir muitos à presença do Pai. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, o ministério de Jesus foi apenas 3 anos, querido. 3 anos e meio Jesus prega, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva pessoas. E aí, queridos, ele treina especificamente 12 homens, escolhido por eles depois de uma noite de oração no monte, buscando a Deus, pedindo direção, porque tudo que vamos fazer, precisamos pedir direção a Deus, porque só Ele sabe todas as coisas. E Jesus escolhe 12 homens especialmente. Havia mais, mas Ele treinou 12 homens e os deixou aqui para continuar a sua obra. E é por causa dessa obra que eu e você estamos aqui, queridos. Mas Ele disse: eu vou voltar. João capítulo 14, versículo de 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, diga: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Irmãos, você pode dar glória a Deus, tá? A gente é pentecostal. Amém? Não tem problema, pode dar glória a Deus, que o Senhor vai ficar feliz. Então ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Mas por que falar sempre sobre a volta de Jesus? Eu quero dizer para você que este é o meu assunto predileto, porque nós não podemos esquecer disso, entendeu? Um dia eu fui convidado pela igreja do Limão para ministrar numa conferência de finanças. E eu disse: Senhor, que finanças? Irmã, você foi bancária, então você entende de finanças. Senhor, eu fui bancária para viver, para ganhar dinheiro, para viver na terra. Mas aí foi uma luta, irmãos. Eu perguntei várias coisas para o Senhor que eu precisava de esclarecimento, porque eu acho que a palavra de Deus, ela é a verdade, não pode deixar dúvida em ninguém. Mas o meu assunto predileto é a volta de Jesus. Jesus, Ele vai voltar. Mas por que falar sempre sobre a volta de Jesus? Temos alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com você, para que a igreja não esqueça e fique vigilante. Para que a igreja do Senhor não esqueça e fique vigilante. Mateus 24, 42 vai dizer assim: portanto, vigiem, diga vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E esse Senhor, se você olhar, está com letra maiúscula, está falando de Jesus. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Como não sabemos o dia que Ele virá, então vamos continuar falando. Lucas 21, de 34 a 36, diz assim: tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, quando ninguém espera. Tenham cuidado, isso aqui é um alerta do nosso Senhor, para que aquele dia não venha sobre vocês inesperadamente. Próximo versículo: porque Ele virá sobre todos, Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, diga orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Queridos, eu estava conversando com os irmãos pela manhã. O YouTube, o Instagram, acho que o Face, não sei, não acesso muito o Facebook, mas eles trazem até nós os vídeos,
as coisas que são postadas de acordo com o nosso interesse. Não é assim? Se você manifesta interesse por algum assunto, o YouTube, né, ele não entende, né? Mas ele é programado para isso, né? Ele não tem mente, mas ele é alimentado para fazer isso. Então, ele vai trazer até você, né, aquilo que você se interessa. Tenha muito cuidado com o que você vê no YouTube. Vai passando, tá? Vai passando. E nos últimos tempos, tenho assistido muitas coisas, muitas informações, queridos, sobre o que está acontecendo no mundo político. Quem aqui já ouviu falar que o presidente Trump, ele constituiu, junto com outros presidentes, governantes, uma chamada, digamos assim, uma comissão de paz, para tratar sobre a paz em alguns países que estão em guerra. Quem já leu sobre, quem já assistiu sobre isso? Glória a Deus, tem crente ligado. Então, queridos, é isso que o YouTube tem trazido para mim, informações sobre isso. E, queridos, o que temos visto é que tem sido costurada uma paz, tem sido planejado uma paz com esses países que estão em guerra. E, queridos, a palavra do Senhor, ela diz, fiquem ligados numa tradução bem, né, bem atual, bem moderna. Fiquem ligados, né? Fiquem atentos sobre o que está acontecendo. Para ficar com medo? Não, irmãos, não é para ficar com medo. Vamos continuar a palavra. Para que falar sobre a volta de Jesus? Para consolar os que sofrem pela perda de seus entes queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, se você tem algum ente querido seu que entregou a vida para Jesus, porque não tem outra forma, queridos, de sermos salvos, a não ser recebermos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero renovar nossa mente esclarecida. Jesus, Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele precisa mandar na minha e na sua vida. Ele precisa determinar cada um dos meus passos, decisões, pensamentos. E nós precisamos buscar sobre isso. Precisamos pedir ao Senhor para que isso esteja acontecendo na nossa vida. Então, quando nós tomamos a decisão, queridos, e é necessário o momento da decisão, é necessário o momento da decisão, não basta simpatizar com o Senhor. O Senhor não vai salvar simpatizantes nem paqueras. É preciso aliança. É preciso se aliançar. Quem se aliança, promete fidelidade. Amém? Quem faz uma aliança, promete fidelidade. Se aliançar com o Senhor significa recebê-lo como Senhor da sua vida, segui-lo e servi-lo até o último dia da sua vida. Porque se você for fiel até a morte, se formos fiéis até a morte, o Senhor disse: dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Para os que forem fiéis até o último dia da sua vida. Porque se nós desistirmos antes do fim, queridos, se nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor e formos para o mundão, a Bíblia diz que as nossas obras passadas não serão lembradas, mas será a forma como nos encontrarmos com o Senhor, quer seja na morte, quer seja na sua vinda. Amém? E muitos não têm conseguido, queridos, ter um momento de arrependimento. Por isso que o dia da salvação é hoje. Diga, é hoje. Mais alto, é hoje.
O dia da salvação é hoje, irmãos, porque não sabemos se na próxima curva nós vamos ficar por lá mortos. Isso é uma realidade, irmãos. Não estou sendo alarmista, não estou aqui sendo a profetisa do caos, não, irmãos. Quantos têm morrido nas estradas, nas ruas? Quantos têm morrido de acidente? Quantos têm infartado e não têm tido tempo de pedir perdão? Nesta noite, o Espírito Santo de Deus me dá coragem para te dizer que hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Espírito do Senhor falando ao teu coração, não endureça o seu coração, mas entregue sua vida a Ele, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida, meu querido. É por amor de Jesus que eu estou falando isso. Entregue a sua vida a Ele e receba dele o direito à salvação eterna. Receba dele o direito a habitar com Ele para sempre e eternamente, em nome de Jesus. Aleluia, queridos, aleluia. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, porque o dia da vinda dele ninguém sabe. Ninguém sabe. Mateus 25, de 1 a 3, diz assim, Mateus 25, 13 somente diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas Mateus 24, 43 e 44, passe aí, varão. Diz assim: mas entendam isto, palavras do Senhor Jesus: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tá muito bom. A gente programa, né, irmãos? Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir ao banco, tenho que pagar essa conta, tenho que realizar esse negócio, amanhã. Quem sabe será hoje à noite. Amém? Quem sabe será hoje à noite. Oh, Jesus, aleluia. Porém, é possível saber a época da sua vinda. Vemos que está próxima a sua vinda, queridos. Está próxima a vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. É um texto longo, mas eu quero ler junto com vocês. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Irmãos, noite fala de trevas, tá? Não será necessariamente a noite. Noite fala de trevas, e nós estamos vivendo em um tempo de trevas, e grandes são as trevas espirituais. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios. Amém? Não durmam como os demais. Dormir, queridos, fala de um estado de acomodação, fala de um estado de demência espiritual, fala de um estado pode ser de desleixo espiritual, de abandono das coisas espirituais. Vem à igreja no domingo, vai à célula na quarta-feira, mas quando está aqui na igreja, e hoje você vai fazer isso, porque eu não tenho muito tempo, você vai dizer: está passando da hora, já era para ter acabado, porque já era para ter terminado, eu tenho que ir para tal canto, eu estou cansado. Porque na verdade, queridos, quando nós não temos prazer nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, nós começamos a nos cansar quando é falado das coisas de Deus e quando as coisas demoram. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, e eu posso te pedir: não se canse, não se canse nesta noite, porque quisera hoje o Senhor voltasse, mas todas as vezes que eu digo Maranata, hora vem, Senhor Jesus, aí eu lembro dos meus parentes que ainda não têm Jesus na vida.
Eu lembro dos meus que ainda não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Digo, espera mais um pouquinho, Senhor. Espera mais um pouco, porque ainda tem povo para ser salvo. Espera mais um pouco, Senhor, porque ainda tem povo para ser salvo. Nós vamos já falar disso, queridos. Então ele diz, quando disserem a paz e segurança, e vai acontecer, queridos. Vão costurar essa paz, você vê, você sabe, né, que agora os Estados Unidos e Israel, eles atacaram o Irã, e o Irã, queridos, ele está na história, e a profecia diz que ele vai desaparecer. Queridos, governos de paz serão implantados, mas sabe, queridos, será uma paz, digamos, uma paz superficial. E quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Então fique atento, é para você ter medo? Não, é para a gente se preparar. Essa palavra fala de preparo. Essa palavra é um alerta para o nosso preparo todos os dias. Vamos continuar comendo feijão, arroz, farinha, quem come sim, a carne. Vamos continuar vivendo a nossa vida sem nos esquecer de que Ele vai voltar. Amém? Não nos apeguemos a essas coisas. Se você tiver como compartilhar a sua comida com alguém, compartilhe. Se você tiver como ajudar alguém, ajude. Se você tiver condições de abençoar alguém, abençoe. Não se preocupe, queridos. Você tem sua casa, você tem seu transporte, você tem seu trabalho, seu emprego. Tem muitos que não têm. Às vezes eu digo, Senhor, me faça saber quem está precisando da minha ajuda neste dia, Senhor, para que eu possa de alguma forma abençoar essas pessoas. E eu nem sou o melhor exemplo para vocês, mas foi isso que o Senhor disse que nós devíamos fazer, estender a mão ao faminto. Ele disse, vocês me viram com fome e não me deram de comer, vocês me viram nu e não me vestiram, vocês me viram preso, e eu penso que é preso nas cadeias do diabo, e vocês não foram me visitar. E ele disse, Senhor, quando foi que te vimos nu, quando te vimos com fome, quando te vimos preso, Senhor, e nós não te assistimos? Ele diz, quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Então é tempo de semear, é tempo de fazer atos de bondade, mas não para sermos salvos, porque pela nossa bondade jamais seremos salvos, mas sejamos bons, porque já somos salvos. Amém, igreja? Pratiquemos a bondade, porque já somos salvos. Cidadão do céu é bom, é generoso, não é mão amarrada, não é mão de vaca, perdoe a expressão, não. Verdadeiro servo de Deus, ele é generoso, ele é bom, ele se importa com o outro, porque muitas vezes quando chega a notícia até nós, fulano está passando necessidade, diz, também só podia estar, mas a sua conclusão não tira a fome de quem está com fome, a sua palavra não tira a nudez de quem está nu. Não, queridos, não importa o que a pessoa fez, hoje está precisando da minha ajuda. Aquele homem fica pedindo ali, é porque ele bebe, ele está pedindo comida. Você quer comida, querido? Eu não dou para morar na cidade grande. Meus filhos dizem, mãe, vão lhe assaltar. Mãe, não abra o vidro, mãe. Vão lhe assaltar. Diz, meu filho, joga pelo menos o dinheiro pela janela. Joga aí para que aqueles irmãos, aquelas pessoas da Venezuela ficam jogando o negócio para cima, estrangeiros. Vieram fugidos do seu país, vieram para o Brasil e eles querem comer. Não importa, irmãos, ajude por amor, eu lhe peço. Ajude, seja generoso. Compartilhe o pão. A igreja do Senhor é generosa. Sejam imitadores de Cristo Jesus. Ainda temos muito que aprender, ainda temos muito que melhorar, queridos, mas estamos subindo a escada. Amém? Estamos prosseguindo, estamos caminhando para o alvo. Oh Jesus, o que precede a sua vinda? Espírito Santo, me ajude. O que vai acontecer antes da sua vinda? A apostasia.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns, diga, abandonarão a fé. Isso é apostasia. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Se essas pessoas abandonarão a fé, é porque elas já criam, elas já acreditavam. Isso é o que a gente chama popularmente de se desviar do caminho do Senhor, deixar de crer no Senhor e começar a crer em outras doutrinas. Meus queridos, amém, Espírito Santo, obrigada. Abandono da fé, que nós estamos vendo muitos. Queridos, tem uma estatística que eu não me lembro agora o percentual, mas se não for isso é mais, 70% dos presidiários são crentes desviados. Eu já ouvi isso, um pregador dizendo. E é por isso que o Senhor tem enviado pessoas dentro da cadeia para pregar para eles. Pessoas têm se convertido dentro da cadeia para pregar para os colegas. Porque quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, queridos, é só ladeira abaixo. É cada vez mais fundo. A palavra do Senhor diz que o seu último estado passa a ser pior do que o primeiro. Aquele demônio que perturbava antes da pessoa converter. Quando ele dá a sua volta e ele volta lá com a pessoa, e a casa está vazia do Espírito Santo, a casa está vazia da presença de Deus, a Bíblia diz que ele vai e traz mais 7. Se era difícil com 1, imagine com 8. Quer se desviar, irmão? Quer se desviar, irmã? Irmãos, eu já disse para o Senhor, agora em março eu faço 41 anos de convertida. Senhor, se for para eu me desviar, por favor, me prepare e logo me leve. Me mate e me leve para casa, porque eu não quero nadar e morrer na praia. Mas tem uma coisa: ore para que nada neste mundo te atraia, para que nada neste mundo te chame a tua atenção. Nem dinheiro, nem bens, nem fama, nada. Nada chame a sua atenção, nada lhe atraia, nada lhe prenda. Tem alguém aqui que tem algum vício de jogo? Joguinho, queridos, no celular, no computador, o dominó, o baralho. Tem alguém? Porque é assim que começa, irmãos. Você vai um dia, aí no outro dia a pessoa já passa, tu vai, fulano, vou. Aí no outro dia tu vai, fulano, vou. No terceiro dia ninguém chama mais, você vai com as pernas, porque é muito fácil se viciar. E esse tempo que era para estar lendo a palavra, orando, buscando a Deus, evangelizando alguém, a pessoa vai para aquela mesa, vai para aquele lugar. Sabe, queridos, o Senhor disse: não deixe lugar ao diabo. O diabo, ele não precisa de uma porta para entrar, ele só precisa de uma brecha. Amém? Não está no esboço. Não sei para quem é. Segundo, primeiro a apostasia, segundo a manifestação do anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Os estudiosos, alguns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas o que se diz é que está sendo construído um novo templo em Israel. E esse templo, queridos, o anticristo, quando ele vier, quando ele chegar, ele vem como um homem cheio de poder, cheio de autoridade, que ele vai sair resolvendo tudo. E ele vai ser aclamado como um salvador. Porque na verdade Israel nunca aceitou Jesus como Messias.
O povo de Israel nunca reconheceu em Jesus o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias e eles serão enganados pelo anticristo. 3 anos e meio de engano. E no final dos 3 anos e meio, ele mostrará a que veio. E então, quando eles verem que ele diz que ele é Deus, ele será rejeitado. E então começará o tempo da grande tribulação. E sabe, queridos, lá embaixo eu vou comentar sobre isso. Vamos lá. Porque parece que Jesus está demorando a voltar. Ih, irmã, olha, meu avô dizia isso, meu pai dizia isso, todo mundo diz isso, e até hoje Jesus não voltou. Ainda tem muito tempo pela frente. Queridos, vamos ler junto 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Ele ainda não voltou? Porque existe um mundaréu de gente que precisa ouvir a verdade e entregar a sua vida para Jesus. Existe muita gente que ainda precisa ouvir a palavra e entregar a sua vida para Jesus. Aqueles que têm um coração que se rende, queridos. A esse o Senhor vai, de uma maneira boa, vou dizer para você, o Senhor vai perseguir, para que essa pessoa tome a sua decisão. Aqueles que têm um coração quebrantado, que até hoje têm resistido, mas o Senhor não vai desistir deles. Vai dar oportunidade, mas uma hora a porta da graça vai se fechar. E aí não haverá mais tempo. O que fazer enquanto aguardamos a vinda de Jesus? Devemos abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. 2 Pedro 3,14 e 1 Tessalonicenses 3,13. Vamos ler um atrás do outro. 1 Pedro 3,14 diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para ser encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, sem pecado, irmãos. A tradução é meio rebuscada. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 3,13 diz que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Amém? Viver uma vida de santidade, o que é, irmã? Uma auréola na cabeça? Não, irmãos. É fugir do pecado. E se eu pecar, irmã, peça perdão. Não ponha o pecado no congelador, não ponha no formol. Peça perdão. Hoje o Senhor falou ao meu coração. Peça perdão. Se possível no mesmo dia. Não guarde mágoa, não guarde a mágoa, libere perdão. Peça perdão se você ofendeu alguém. Não deixe para amanhã. Reconcilie-se com o seu irmão. Amém, queridos? Viva uma vida de santidade. Peça perdão ao Senhor. Pecou, peça perdão. Peça perdão a Deus. Senhor, me perdoe. Senhor, eu pequei contra ti, mas eu fiz isso. Chame, como a gente diz, chame o pecado pelo nome. E Ele diz que quando o Senhor vier, sejamos encontrados irrepreensíveis em santidade. Não quer dizer que nós não vamos mais pecar, mas quer dizer que nós vamos nos arrepender verdadeiramente cada vez que nós pecarmos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ele perdoa, irmãos. Ele perdoa. Pode ser o mais terrível pecado, se houver arrependimento genuíno, Ele vai perdoar. Queridos, que mais? Tenha uma vida de oração intensa e diária, para serem tudo direcionado e guardado pelo Senhor. Louve e adore ao Senhor em sua casa. Faça da sua casa um altar de adoração a Deus. Cante a Ele.
Quando eu vou orar, sempre, quando eu começo a orar, eu me lembro do hino. E sempre é aqueles bem antigos, irmãos. E lá eu canto ao Senhor, ninguém está vendo mesmo, né? Ninguém está ouvindo, glória a Jesus. Então faça da sua casa um altar ao Senhor. Não ponha mais música mundana na sua casa. Sua casa é um lugar da presença de Deus. Não ouça mais músicas do mundo, porque normalmente essas músicas elas são compostas, regadas a bebida, a drogas, a conversas imorais. Não ouça música mundana na sua casa. Estou lhe pedindo por amor. Estou lhe pedindo como uma serva de Deus que quer o seu bem. Leia e medite a palavra de Deus todos os dias. Ela é lâmpada para os nossos pés, queridos, e luz para os nossos caminhos. Amém? Devemos apressar a vinda do Senhor. É possível? Como? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, a parte A. Diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Posso apressar a vinda do Senhor como? Pregando a palavra de Deus, tornando a palavra do Senhor conhecida, levando salvação para as pessoas, queridos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os últimos 3 anos e meio de anticristo serão os 3 anos e meio da chamada grande tribulação. Existem alguns estudiosos que dizem que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação, que ela será refinada como ouro que passa pelo fogo. Eu sei que nós já estamos vivendo um tempo de tribulação, né, queridos? Mas tem outros que dizem que a igreja não vai passar pela tribulação. Bem, queridos, eu quero lhe dizer 3 coisas. Uma delas eu já disse: muitos estão partindo, muitos estão morrendo. Estejamos preparados a todo momento para nos encontrarmos com Ele. Segunda coisa, se a igreja vai passar pela grande tribulação, esteja pronto para passar por ela. Não negue o nome do Senhor por nada. Ainda que ameacem de matar você, não negue Jesus por nada. Não negue Jesus. Queridos, num passado muito distante, os cristãos, eles eram levados para aquelas grandes arenas, a multidão lá ávida por sangue, e os cristãos eram levados por lá pelos governantes ímpios, pelos religiosos ímpios, e eles eram forçados, eles eram pressionados a negarem ao Senhor. Negue a Jesus. Negue a Jesus. Se você não negar, tem leões famintos que vão ser soltos nesta arena e vão devorar vocês. E muitos eram levados, pai, mãe e filhos. Eu imagino o pai crente dizendo: meu filho, não negue. Meu filho, não negue, não tenha medo. Minha esposa, não negue. Não negue. Isso é verdade. Quando não negavam, as portas eram abertas, e os leões famintos invadiam a arena, e eles saíam devorando, e pais viam seus filhos sendo comidos pelos leões, mas não negavam o nome do Senhor. Que o Senhor tenha uma igreja assim, que sejamos assim, tão fiéis ao Senhor, que nem a morte nos faça negar o nosso Senhor, igreja. Nem a morte nos faça negar a Cristo. Nem a morte dos nossos. Que o nosso pescoço seja entregue se for necessário, porque aquilo que o Senhor tem para nós, porque a verdadeira vida, igreja, te espera. A verdadeira vida espera a igreja de Deus na eternidade. A verdadeira vida, a vida que não tem fim, a vida eterna com o Deus, o manjar dos céus, a vida eterna diante daquele
daquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que não haverá luz, não haverá sol, não haverá lua, porque a luz dele é a luz necessária para clarear aquele lugar. Então não negue Jesus, não negue Jesus. Fuja do pecado, fuja do pecado, viva uma vida de santidade. Queridos, nesta noite a igreja do Senhor está sendo alertada. O Espírito do Senhor diz para mim: brada para a igreja, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não negue a Ele, não fuja da sua presença, não se desvie dEle, não se afaste dEle, porque Ele tem algo preparado para ti, que é muito melhor do que todos os prazeres desta terra. Ele tem algo para mim e para ti, que nada nesta terra se compara àquilo que Ele preparou para nós. É hora da igreja se voltar para mais o Senhor, para o Senhor, mais e mais, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, estar na presença do Senhor, se santificar, porque breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia! E se a igreja não passar pela grande tribulação, esteja pronto para subir, esteja pronto para subir. Ah, Jesus! Fique de pé, por favor. Coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero orar por mim e por você. Senhor, que estas palavras não saiam. Oh, Senhor. Oh, Jesus, teu servo disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Que guardemos no nosso coração a palavra do Senhor, não a palavra da mulher, da Mila, que nada pode, nada sabe, mas a palavra do Espírito da revelação. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde-a. Lembre dela a cada amanhecer no seu tempo de oração. Quando você meditar na palavra, quando você ouvir louvores, comece um novo tempo. Comece um novo tempo na sua vida espiritual. Guarde a sua boca, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, nenhuma piada obscena, nada se nomeie entre vós, diz a palavra do Senhor. O Senhor está preparando a sua noiva. Aleluia. O Senhor está preparando a sua noiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Antes de passarmos para a ceia do Senhor, eu gostaria de perguntar se há alguém em nosso meio. Quantos há em nosso meio que nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele ou se reconciliar com o Senhor? Você quer fazer isso? Levante a sua mão aí onde você está. É alguém que quer fazer isso nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou esperando você. Eu estou te esperando para orar por você e com você. Sabe, queridos, quero pedir para você aplaudir Jesus nesta noite. A Bíblia diz que a festa no céu. Eu imagino os anjos. Eu imagino eles tocando e celebrando. Por causa dessa família que aqui está. Mas alguém quer vir aqui à frente se juntar a eles na decisão mais importante da sua vida. Aleluia.
Eu disse, Senhor, que haja salvação naquele lugar. Quando eu vi ninguém vir, eu disse, Senhor, eu não te pedi. Era por vocês que eu orava. Mas alguém pode dizer, por que a senhora insiste tanto? Porque eu sei o valor da salvação. Eu sei quem eu era. Eu sei como eu vivia distante de Deus. E como o Senhor me trouxe para a sua presença. Aleluia. Não é uma religião nova, é estar com Cristo. Não é mudar de religião, é caminhar com Cristo. Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Aleluia. A oportunidade ainda está aberta. Tem mais alguém que quer fazer isso nesta noite? Tem? Sua perna está travada, aí você quer vir aqui, mas não está conseguindo. Olhe para a pessoa que está do lado e diz, me ajude aí lá na frente. Eu já testemunhei isso. Teve um dia que eu estava sentada, e aí o Senhor, na hora do apelo, o Senhor me mandou ir lá com uma irmã. Eu nunca fiz isso, nem antes e nem depois, porque a gente não costuma pressionar ninguém para entregar a vida para Jesus. E o Senhor disse que era para eu ir lá com ela. Disse, Senhor, se for para eu ir, me fale aqui na sua Bíblia. Eu abri a palavra, nunca mais eu achei aquele versículo. Diz assim, e isto fazem aqueles que hão de herdar a salvação. Eu me levantei na mesma hora, cheguei lá e disse, irmã, você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou lá com você. Ela disse, eu quero. E eu peguei na mão dela e vim para cá para frente. O Espírito do Senhor está aqui, ó. Há uma presença gloriosa neste lugar, querido. Não por minha causa, mas porque aprouve a Ele vir para cá e estar conosco. Se ainda tiver mais alguém que quiser vir, venha. Tá, queridos? Ninguém vai te forçar, porque essa é uma decisão voluntária, pessoal, particular de cada um de nós. E é só assim que vale diante de Deus. Eu queria pedir para vocês que estão aqui na frente, olhem para mim, por favor. Repitam comigo, põe a mão assim sobre o seu peito. Diga assim, Senhor Jesus, nesta noite eu decido voluntariamente e de todo o coração te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Me ajude para que eu viva a vida que o Senhor escolheu para mim. Perdoa os meus pecados cometidos na ignorância e me ajude a viver uma nova vida contigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, estenda a sua mão para cá, irmãos. Pai, nós te apresentamos cada um desses novos irmãos, Pai, que nesta noite, Senhor, tomam a mais importante decisão da vida deles, Pai, que vai mudar a história deles para sempre, se eles perseverarem até o fim, Senhor. Oramos para que eles perseverem, Senhor, para que o Senhor os tome pela mão e o Senhor caminhe com eles a cada dia, e o Senhor os sustente na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os ajude a vencer todo o mal que vier contra eles, a vencer o pecado, Senhor, ó Deus, e andar, meu Pai, buscando te seguir, te servir, Pai, em obediência à tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós te apresentamos eles, Senhor, e os recebemos para fazer parte do corpo de Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, olhem para mim aqui. Esta igreja agora é a casa de vocês, amém? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes pela decisão de vocês, muito felizes mesmo. Vocês vão poder participar de uma célula, se ainda não participam, né? Das programações de jovens, de adolescentes, nosso culto de domingo, nosso culto da madrugada, muitas programações tem. O retiro dos homens, varão, prepara-te, Israel. Mas uma coisa também aconteceu: vocês ganharam uma nova família.
Além da família que vocês têm, a família biológica, vocês ganharam uma nova família. Vamos conhecer uma parte dessa família. Por favor, virem de frente para lá agora e recebam as boas-vindas da Igreja do Senhor. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sigam o irmão de preto. Por favor, sigam os irmãos, para que eles possam preencher uma ficha para vocês. Queridos, vamos passar a ceia rapidamente. 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. Vamos ler junto, rapidinho. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Vamos continuar. Partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Queridos, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança. Jesus disse: façam isto. É imperativo, façam isto. Segundo, deve ser uma prática periódica. Jesus disse: todas as vezes que o fizerem, é para continuarmos fazendo. O pão e o vinho, queridos, que aqui estão, são símbolos da carne e do sangue de Jesus. Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, Ele não estava nos induzindo a sermos canibais, mas Ele estava falando de uma comunhão com Ele, tão íntima, que Ele pudesse entrar na nossa vida. Amém? Quarto, a ceia é o momento de lembrar a morte de Jesus em nosso lugar. Esse é o momento para a igreja gritar, para dar glória a Deus. A ceia é o momento de lembrar a morte de Jesus na cruz, no meu e no seu lugar. Participar da ceia é para quem está em aliança com o Senhor. 1 Coríntios 11, 27 e 28 diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Queridos, eu acredito que isso era para a gente fazer todos os dias. No final de cada dia eu chegar e examinar-me a mim mesmo aí: Senhor, como foi o meu dia? O Senhor pode me dizer, Senhor, se eu fiz algo que te desagradou, se eu pequei, Senhor, se eu fiz algo que entristeceu o seu espírito, Senhor, me diga, porque eu quero te pedir perdão. Se eu fiz algo contra o meu próximo, me diga, porque eu também quero pedir perdão, Senhor. Se alguém fez algo contra mim, porque esta é a oração, o modelo de oração que Jesus nos ensinou: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, queridos, vamos tirar agora um minuto, só um minuto, para examinarmos a nós mesmos, pedirmos perdão ao Senhor se necessário for, pedirmos perdão ao irmão que fez algo para a gente, que pecou contra nós, pedimos perdão ao irmão que nós fizemos algo contra ele, ou liberarmos perdão para aquele que fez algo contra nós. Mas se essa pessoa estiver aqui, querido, você pode atravessar a igreja e ir até ela, pedir perdão aqui mesmo, abraçá-la. Mas se ela não está aqui, você diz: Senhor, eu vou procurá-la, ainda hoje, amanhã eu vou procurá-la, e eu vou pedir perdão, Senhor, e eu libero o perdão para o fulano, para a fulana. Amém? Glória a Jesus. Vamos tirar esse tempinho, um minutinho que seja. Volte-se para a sua própria vida.
Sua palavra diz, Senhor, que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor nos perdoa. Então, ó Deus, nos perdoe, nos limpe, nos lave e nos purifique. Senhor, a palavra do Senhor diz que nós devemos examinar a nós mesmos, Senhor, e devemos participar do pão e do vinho. Não diz para nos examinarmos e não cearmos, Senhor, mas que devemos nos examinar, Senhor, para sermos limpos pelo Senhor e participarmos, Senhor, da ceia do Senhor. Então, ó Deus, eu creio, Senhor amado, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Senhor, tem, meu Deus, manifestado perdão em nossas vidas. E agora, Senhor, em nome de Jesus, que nos sintamos livres para participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Querido, estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo pão, vamos orar pelo vinho, vamos abençoar, vamos pedir a bênção do Senhor, queridos, antes de ser entregue a cada um dos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite. Nosso coração, Senhor, é grato e eternamente grato, porque o Senhor, Pai, se entregou em nosso lugar naquela cruz. A cruz era para mim, a cruz era para nós, o castigo era para nós, mas a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Pai. Obrigada pelo seu corpo, que foi, Senhor amado, que foi imolado. Obrigado pelo seu sangue vertido, Senhor amado. Seu corpo, Senhor amado, tua palavra diz que pelas suas chagas nós fomos sarados, Senhor. Ó Deus, que nesta noite recebamos cura, Senhor, pela fé. Ó Deus amado, ao cearmos, que é um momento espiritual, que recebamos cura da parte do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que ao tomarmos do vinho, Senhor, que possamos ter o entendimento, Senhor amado, de que é Ele que nos limpa, Senhor, que nos lava e que nos garante, meu Deus, a vida eterna com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o pão, abençoe o vinho, Senhor, em nome de Jesus. Que tenhamos um momento de comunhão na tua presença, Pai, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos agora vão passar, queridos, entregando para você. Cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo que estava sobre mim, eu era culpado, ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito bom comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito bom comparado ao que ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Glória a Deus. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que ele fez por mim. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se
A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, que Jesus é o cabeça, e nós estamos entre irmãos, somos a família, participando desse momento tão precioso, queridos. A pessoa que está do seu lado é seu irmão, a pessoa que está perto de você é seu irmão. Que possamos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Vamos juntos participar do pão. Agora pegue o cálice. A pessoa que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, compartilhe com ela. Diga assim: eu estou em aliança com você pelo sangue de Jesus. Eu estou pelo sangue de Jesus. Eu estou em aliança com você pelo sangue de Jesus. Estamos aliançados e vamos juntos agora, queridos, participar do vinho. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus agora? Quem pode dar um glória a Deus agora? Aleluia. Ele ressuscitou, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele vive, e porque Ele vive, nós temos esperança no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, não temos medo, não temos medo. Há um lugar preparado para nós. Aleluia, aleluia. Glorifica Ele, glorifica Ele. As nossas vidas estão nas mãos dEle. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória! Posso que não há amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Oh, Jesus! Mas se eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto. Só queria mencionar que o nosso diretor da nossa base está aqui, perdão, pastor Salles, pastora Ana Alzira, eles estão aqui conosco. Glória a Deus, aleluia. Que o amor do Senhor, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce e perfeita comunhão do Espírito do Senhor seja comigo, contigo, com a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Que esta semana que está começando seja para nós uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de mudanças, um novo tempo na nossa vida espiritual, em nome de Jesus, de intrepidez na presença do Senhor. Deus te abençoe, vá na paz e na proteção do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia.